explicar sobre o livro de Paulo Freire, Professora Sim, Tia Não. Esse livro faz uma referência no ponto de vista educacional. Ele explica que a professora não deve ser chamada de tia, pois tia remete-se a boas moças que não fazem greve, não se rebelam, não ensinam. Não que ele queira desvalorizar as tias, mas sim valorizar as profissionais da educação, que hoje em dia são tão desvalorizadas, desrespeitadas. Ser professora é uma dádiva, é uma busca incansável pelo conhecimento. Então, a partir daí, ele começa a escrever cartas para as professoras. Na primeira carta, diz que não existe aprender sem ensinar e nem ler sem refletir. É uma busca incansável pelo letramento do mundo, o mais profundo. Segunda carta, ele cita: não deixe que o medo do difícil paralise você. O que isso significa? Que nós temos medos, todos nós temos, mas que não podemos deixar isso nos afetar, ou pelo menos achar uma solução para que o medo diminua. Na terceira carta, vim fazer o curso de magistério porque eu não tive outra possibilidade. Ou seja, muitos professores optam pelo curso para o bem financeiro, não por gostar da profissão. E isso é errado. Nós devemos fazer isso por amor e devemos fazer isso porque gostamos do que fazemos, não por um bem financeiro. Coloca na quarta carta as qualidades, como coragem, confiança e respeito, são valores indispensáveis para um professor progressista, são atos de humildade com a gente mesmo e com os outros também. Ele fala da amorosidade não apenas com os outros, mas no processo de ensinar, que a gente tem amor à nossa profissão. Nos ensina a sermos tolerantes às diferenças e saber respeitá-las cada uma. Ele cita que devemos ter coragem para educar e comandar nos nossos medos, além de explorar nossa competência científica, a clareza política, a integridade ética, E sempre ter equilíbrio entre a paciência e a impaciência, em um ato irresponsável daquela classe. Na quinta carta, já Freire, ele fala sobre o medo no primeiro dia de aula, a insegurança, a timidez, E para perder tudo isso, nós precisamos assumir como educadores, Nos assumir. E que jeito fazendo isso? Observando cada detalhe, cada história daquela classe, Sermos compreendidos e também aprender a compreender eles. É preciso não ter medo de dar carinho. E para terminar, ele coloca que compreensão no corpo consciente e o mundo, se resulta na maneira de aprender, de entender e também de ensinar. Na sexta carta, Paulo Freire ele faz uma análise das relações entre educadores e educando. Ele ressalta que o educador deve respeitar a identidade cultural e social e que o educador não deve ser fraco ou inseguro. O educador precisa ter autoridade de quem está pautando pelos valores profissional, consciente da ética, da liberdade, da democracia e da justiça. A sétima carta. Nesta carta, Paulo Freire ressalta que a educação é um ato político e que a experiência equilibrada entre o falar e o falar aos educandos é essencial. O educando precisa saber usar a autoridade promovendo a política e a liberdade. O educador que ouvir o educando terá muito mais chances de ser ouvido por ele. Na oitava carta, Paulo Freire, ele ressalta a importância do educador conhecer a realidade social dos educandos, não se sentir inferior aos educandos de classe mais alta e nem se sentir superior aos educandos de classe social mais baixa, mas respeitar a todos sem discriminação e injustiça. E ele ressalta que a escola precisa ser democrática. Todos precisam ter a voz ativa e não ser aquela escola onde o professor ensina e o diretor dita as regras. Nona carta. Contexto concreto, contexto teórico.
Nessa carta, Paulo Freire trata de como o contexto concreto e o contexto teórico se relacionam entre si e como nos comportamos diante de cada um deles. Na carta, ele cita a importância de levarmos em consideração a situação socioeconômica e familiar dos educandos, para assim ter uma prática coerente e eficaz no aprendizado, trazendo aspectos do mundo concreto dos alunos para assim despertar o interesse a aprender práticas teóricas que poderão interferir futuramente no seu mundo concreto. Ele finaliza a carta dizendo: quem ajuiza o que faço é minha prática, mas minha prática iluminada teoricamente. 10ª carta. Mais uma vez a questão da disciplina. Paulo Freire diz em seu livro que a disciplina intelectual é algo construído pelo educando com a ajuda do educador, cuidando em manter um equilíbrio para que não falte a aventura e ousadia e nem a noção de limite, sem a qual não vivemos em sociedade. Ele ressalta em seu texto como nos falta disciplina em casa, na escola, na rua, isso na falta de respeito às leis e às pessoas, e como isso nos traz consequências ruins como sociedade, mostrando que além da disciplina intelectual, devemos desenvolver uma disciplina social também nos educandos e educadores. Suas últimas palavras no livro, assim como ele finaliza, são sobre saber e crescer. Segundo ele, o saber são os conhecimentos adquiridos no decorrer das nossas vivências, e o crescer é como usamos os nossos saberes para evoluir como pessoas, tanto intelectualmente, como emocionalmente, psicologicamente, em todos os âmbitos da vida. Ele finaliza dizendo que o saber tem tudo a ver com o crescer? Tem, mas é preciso, absolutamente preciso, que o saber de minorias dominantes não proíba, não asfixie, não castre o crescer das imensas maiorias dominadas.